Êxodo capítulo 3, versículo 10. Diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso vai ser apenas um versículo de vários que mantêm a sua Bíblia aberta para a gente tratar aqui. Porque o assunto hoje pela manhã, eu considero um dos assuntos mais relevantes para a vida cristã. Porque nós não fomos salvos por Jesus Cristo para não fazer nada. A Bíblia, de ponta a ponta, toda vez que ela nos diz que Deus nos deu alguma coisa, Deus tem sempre o propósito da gente receber a bondade dele para transmitir para os outros. Por exemplo, o texto diz: pela graça somos salvos o quê? Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. Vamos repetir esse versículo lá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Continuando, pois... meu Deus do céu. A gente só gosta do bem bom. Só o bem bom, só o bem a mim. O versículo, aquilo é uma vírgula, não é um ponto. Aí diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus nos dá a expectativa de que a gente abençoe outros. É sempre assim, que quem guarda só para si, morre para si. Então todos nós somos chamados a ser bênçãos para outros. A razão de que Deus nos escolheu não é para que a gente jactanciosamente, olha que palavra bonita, jactanciosamente, a gente diga eu sou bom. Não somos nada. Deus nos chamou, nos salvou para que a gente abençoe outros. Porque quem recebe de graça tem que dar de graça. Amém. E 1 Pedro diz assim: vós porém sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Conhece aquele texto? Esse todo mundo conhece. O seguinte, versículo 10: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de nós sermos o que somos, que Deus nos fez, é para o propósito de Deus nos usar como abençoadores do mundo. Então todos nós temos chamados. Deus nos chama. E foi o caso com Moisés. Moisés, ele foi chamado primeira vez quando ele tinha 40 anos. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Mas aconteceu uma coisa interessante. Moisés, quando foi chamado pela primeira vez, achou que a razão do chamado de Deus para a vida dele, para ser útil, para ser uma bênção, para fazer alguma coisa de benefício dos outros, era Moisés em si, era a capacidade dele, era porque Moisés era o bom, e não a bondade de Deus. Atos capítulo 7 diz que quando Deus chamou Moisés, Moisés julgou. Primeira coisa que ele fez, matou um egípcio. Conhece o texto? E o texto em Atos 7 diz que ele matou um egípcio porque acreditava que fazendo isso, o povo de Israel ia ver que ele era o escolhido. Olha que petulante. Como Moisés se parece com muitos de nós, que achamos que a igreja não vai para frente se a gente não puser a mão ali. Que achamos que a razão pela qual a igreja está sobrevivendo é o dinheiro que a gente dá, é a atividade que a gente desenvolve. E achamos que se não for nós, nada sobrevive. Petulância. Petulância. Que coisa terrível. Moisés precisava entender que ele não era nada, que Deus é tudo. E na verdade, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não é nada mais, nada menos do que a bondade dele. Quem é que nós imaginamos que somos? Imagina o Deus de todo o universo, Senhor de todas as coisas, Criador de tudo e de todos. Poderia ter determinado tudo pela palavra do seu poder. Ele escolhe você e a mim para fazermos as tarefas ministeriais mais simples, como limpar a igreja. Isso é tão ministério quanto pregar a palavra. Amém. Cozinhar, fazer alguma coisa. Isso tudo é tarefa ministerial. Ele escolhe a gente para fazer. Esse ato de Deus em chamar a gente para ser útil, fazer alguma coisa, não é nada mais, nada menos do que a bondade de Deus. Um amigo conhecido meu, não é amigo propriamente, mas é conhecido, Os Guinness, escreveu um livro, The Call,
e já foi traduzido para português, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E lá ele diz que uma das maiores tragédias da vida de qualquer pessoa é quando os outros dizem para a gente: você é bom, foi bem feito. Bem feito é uma maravilha. É bom demais receber uma palavra de incentivo, não é? É bom demais, mas é uma isca muito perigosa, a linha é muito tênue. E ele disse que para muitos de nós, e eu me incluo nesse muitos, o perigo é que a gente escuta o outro dizer: olha, parabéns, foi uma benção. A gente vai deitar e a gente, quando põe a cabeça no travesseiro, já não escuta mais parabéns, foi uma benção. Mas a gente escuta na nossa mente: você é bom, hein? Aí no dia seguinte a gente acorda e a gente já não escuta parabéns, foi uma benção, ou você é bom. A gente escuta: você é excepcional. Aí a gente vai trabalhar à noite, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, o que vem na nossa cabeça já: parabéns, não é mais parabéns, foi uma benção, ou você é bom, ou você é excepcional. Você é indispensável. Se não for você tocando, cantando, pregando, fazendo alguma coisa, nada vai para frente. Você é indispensável. Nesta hora, nós nos tornamos Deus de Deus. Porque a única pessoa indispensável na igreja é Deus. Aleluia. E a gente tem que entender que o chamado cristão é bondade de Deus. Moisés tinha que aprender isso aí. Deus o chamou e ele não entendeu. Sabe qual foi o resultado por ele não ter entendido? 40 anos na casa da sogra. Pensa que é fácil? Amigo meu disse que se sogra fosse bom. Olha, eu tenho 3 filhos, 3 noras e 6 netos. 4 já nasceram, 2 estão a caminho. Entre 3 meninas e um menino, e 2 estão a caminho. Então, bênção pura. Esse é o ano do cavalo chinês. Então, muito menino lá em casa. Então, mas eu esqueci o que eu estava falando. Da sogra ninguém esquece. Mas ele disse que quando a sogra dele morrer, ele vai enterrar de cabeça para baixo. E quando houver a ressurreição, ela ressuscita no Japão. Mas 40 anos na casa da sogra, pensa que é fácil? Meu Deus do céu, deve ter sido uma tragédia. Moisés deve ter ficado dessa largura. Lá no Brasil tem a capital mundial da sogra, você sabe disso, né? É a cidade de Cascavel. É isso mesmo, Gerardo? É uma Madureira. Mas 40 anos lá. E não é que a mulher deu para ele uma filha. Olha o nome da filha: Zípora. Melhor ser chamado de víbora. Porque quando eles voltaram e o povo saiu, fazia 12 anos que o menino não tinha sido circuncidado ainda. Não tinha cumprido o ritual básico de pertencimento ao povo de Deus. E quando Moisés vai lá e tenta pelo menos corrigir aquela falha que ele tinha, ela o chama de sanguinário. 40 anos. Agora Moisés está com 80 anos. 80. E o texto agora aqui é Moisés de 80 anos. 40 anos comendo pão. Na tenda do nômade. Não foi fácil não, companheiro. 40 anos. Agora ele volta. Moisés teve que, no começo da vida dele, ele achou que ele era. Por 40 anos ele teve que aprender quem ele não era, para que só aí ele pudesse, nos últimos 40 anos da vida dele, entender quem Deus era. Agora Moisés está chamado por Deus uma vez mais. Mas Moisés é tão parecido comigo e com você, que mesmo passando por 40 anos na sogra, ele arruma desculpa ainda de todo jeito para não dizer: eis-me aqui, usa. A gente é assim. Que desculpas Moisés deu aos 80 anos de idade, diante do chamado de Deus, que era, em última análise, uma bênção para ele, ser usado pelo Senhor de tudo e de todos. Quando Deus nos chama no versículo 10, Moisés responde a Deus no versículo 11, dizendo o seguinte: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para o quê? Para ir a Faraó. Olha aí, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus chama Moisés. A primeira desculpa que Moisés dá, que na verdade
Moisés e eu e você também somos um bando de fujões. O que a gente gosta, na verdade é sombra e água fresca. Você concorda comigo? É isso. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés tenta escapar. E ele diz assim: quem sou eu para ir a Faraó? A desculpa que ele estava dando era: eu não tenho habilidade, eu não me sinto capacitado para fazer essa tarefa. Quem sou eu para ir a Faraó? Não é verdade que isso acontece conosco? Às vezes as tarefas mais simples, a gente diz: não me sinto capacitado, a habilidade não está comigo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 15, que quem precisa de habilidade, sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha, eu me converti. Quando eu me converti, a semelhança de muitos de nós aqui, a gente fica num fogo incontrolável, não fica? Não tem tempo ruim. Se tiver culto 10 vezes ao dia, a gente arruma um jeito de estar 10 vezes ao dia ali. É uma coisa tremenda. A gente prega o evangelho para os outros, prega o evangelho para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, prega até para um poste. Poste, haja luz. Não é assim? É assim. É aquele fogo tremendo. Fogo tremendo. Em 3 meses de crente, eu li a Bíblia inteirinha. E eu fazia geologia, educação integral, das 8 às 4 da tarde. Li a Bíblia inteirinha, orava. Meu pai havia morrido, chegava em casa, ia para o quarto que ele tinha sido dele e da minha mãe, me ajoelhava, clamava, aquele negócio, aquele fogo dentro da gente do primeiro amor. E um dia a mamãe chega na janela e fala: tá louco, meu filho? E eu dei graças a Deus, porque eu estava ajoelhado, boca no pó, né? Aquela coisa, jejum e oração, como diz a música, né? Era aquela coisa também, e dando graças a Deus por ser chamado de louco. De louco, aquele entusiasmo do primeiro amor que a gente já teve, mas o movimento cristão, que é o Espírito Santo em nós, devagarzinho vai dando lugar ao monumento cristão dentro de nós, que é apenas aquela manutenção de alguma atividade ou outra que a gente vê na igreja. O fogo desaparece, vira fogo estranho na nossa vida. E a gente diz: eu não tenho habilidade, não tenho habilidade. Mas naquele fogo, um pastor me viu entusiasmado, lendo a Bíblia, falando do Evangelho para os outros. Havia um banco inteiro, que era o banco do Elias no domingo na igreja. Meus amigos que eu trazia, mal eu empurrava todo mundo lá. E que ele me convidou para pregar, com 3 meses de crente. Ele foi louco em me convidar e eu fui louco em aceitar. Ele disse: você vai pregar daqui a 1 mês na minha igreja. Você topa, velho? Topo. E falou: você vai ter 25 minutos para falar. Topa, velho? Topo. Quantos minutos eu ia falar? Sim. A psicologia diz que a primeira atitude é o impulso. A segunda é a repulsa. Quando eu disse para ele: eu topo, e eu cheguei em casa, deu até diarreia. Eu bati na testa, eu falei: meu Deus, eu fiquei nervoso, eu suei. Já aconteceu isso com você? A gente fica, né? Como é que eu fui aceitar uma coisa dessa? E agora? Ai, Jesus, e aquele negócio todo. 30 dias ele me deu para me preparar. Eu nunca frequentei igreja tanto quanto naqueles 30 dias. Toda noite eu estava numa igreja anotando como é que era, porque eu sabia lá o que era pregar, o sermão. Mas eu via que tinha tal de ponto 1, ponto 2, deve ser isso aqui. Aí foi pôr, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Ele falou: quantos minutos ele falou que ia pregar? Então eu botei o espelhão lá, ia marcando 25 minutos. Finalmente eu defini o texto, Jeremias 9, meu primeiro sermão. E memorizei tudo, 25 minutos. Quando é que eu levantava o dedo, quando baixava o dedo, aquela coisa toda que eu via os outros fazendo. Olha, eu fui culto todas as noites, e até na escola adventista eu fui, no sábado. Finalmente o glorioso dia chegou. Domingo, primeiro domingo. Meu irmão me deu uma carona de moto. Naquela época eu era magro. Dava para ir numa moto 50 cilindradas. Aí fomos lá e estou lá. Chego lá, ele não me falou. Era dia de Santa Ceia. A igreja, ó, pequena, mas cheia de gente. E o culto ia começar às 7h30. E eu fui no banheiro mais umas 3 vezes. Aquele nervosismo, primeira vez. Não acontece isso? Diarreia garantida. A minha oração era não dar vontade na hora que eu estivesse pregando meus. Quantos minutos? 7h30 ele começa o culto.
prudente como ele era, o reverendo Ivan, ele canta um hino, abrindo o culto, faz uma leitura bíblica e uma oração. Ele não sabia lá o que eu ia falar, ele foi prudente, dia de Santa Ceia, e aí ele me passou a palavra às 7h37. E ele disse: hoje convidei um jovem novo convertido, cheio de entusiasmo, para falar. Aí fez questão de me lembrar, 25 minutos. Ele era prudente. Eu agradeci, suando a bicos, fui lá na frente, li o texto, fiz uma oração e preguei, e devolvi a palavra para ele às 7h45. Mais 8 minutos. Não me pergunte o que eu falei, porque eu não sei. O nervosismo é assim. Aí lá vem o reverendo Ivan Espínola, mal tinha sentado, levanta e diz: vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. E faz uma oração, ele ora por enfermo, ora pela família que morreu, pela família que está viva, canta hino extra, celebra a Santa Ceia e o culto acaba 8h15. E aí me chama para a porta. E lá na saída, todo mundo vinha apertando a minha mão. Volta sempre, hein? Volta sempre. A turma não aguentava culto demorado. Volta sempre, volta sempre. Sabe, irmãos? Eu olho para trás. Se eu não tivesse aceito aquele convite para pegar aquela igrejinha, eu não estaria aqui hoje. Porque tudo começa com as coisas simples. É ilusão a gente achar que vai começar por cima em alguma coisa, só você tirar da loteria. Mas você vai administrar tão mal que você tem, você vai perder. Tudo começa com as pequenas coisas. Na Bíblia, a lógica de Deus é o seguinte: se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus vai acrescentando de acordo com a nossa resposta em fidelidade, de acordo com a nossa resposta em integridade, de acordo com o nosso esforço para fazer para Deus o que a gente pode fazer de melhor. A coisa mais simples sendo feita o melhor possível, Deus vai acrescentando os nossos espaços, Deus vai aumentando o nosso horizonte. Mas tudo começa com a nossa primeira resposta, diante do convite dele para a gente ser útil. Em geral, Deus usa o pastor da igreja, a liderança da igreja, para nos convidar para as primeiras tarefas, aquelas que a gente diz: mas eu sou um empresário bem sucedido nos Estados Unidos, eu tenho não sei o que, eu sou bem empregado, eu sou isso, sou aquilo. Deus olha de uma perspectiva diferente. O que Deus quer é formar o caráter de Cristo em nós. Deus quer trabalhar na gente, naquilo que a gente mais precisa, que é dobrar esse ego terrível, centralizado que a gente tem, para que Ele possa reinar em nós. E Ele começa nas tarefas mais simples. Agora, quem é fiel no pouco, Ele promete que mais cedo ou mais tarde sobre o muito colocará. Então nunca mais diga: eu não tenho habilidade. Deus é o nosso capacitador. Amém até aqui? Amém. Tudo bem? Amém. Agora, você pensa que Moisés parou? Moisés era um Elias, e eu sou Moisés, e você também é, nas nossas desculpas. Porque olha o verso 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier ao filho de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Qual foi a primeira desculpa de Moisés? Não tenho o quê? Vamos repetir? Não tenho habilidade. Vamos repetir? Não tenho habilidade. A segunda foi: não tenho mensagem. Eu vou chegar lá, eles perguntaram: o que é que você tem para dizer? O que é que eu vou dizer? Deus disse para ele: Moisés, fala de mim, eu sou o que sou. O que é que eu vou dizer, Deus? Fala de mim, Moisés. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, as coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para quem não conhece Jesus. A verdade é essa. Se o Evangelho está encoberto, diz o apóstolo Paulo, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Isso é a Bíblia. E diz mais: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quando você for chamado,
Não saia com essa de que você não tem mensagem, porque você tem em você tudo o que você precisa. O João escreve, 1 João começa dizendo o seguinte, versículo 1. Aquilo que você viu, que ouviu e que viu em mim, isso comunicai aos outros. Ele diz, eu sou o que sou. Nós temos o tesouro em nós mais precioso. É a nossa maior mensagem. É a mensagem de Jesus em nós, das nossas vidas. Nossas vidas. A última coisa que o não crente quer ouvir é Bíblia. Ele não entende. E a última coisa que o não crente quer ler é a Bíblia. É complicado demais. É um nome complicado. Artaxerxes. É uma complicação danada que ele não sabe. Não. Agora, o que ele mais quer ver é a Bíblia revista e vivida. Que somos todos nós. Amém. Agora, se o testemunho é uma porcaria, fica calado. Nem fala que você é crente. Mas se é não, a nossa vida que é a maior mensagem. O que vistes, ouvistes e vistes em mim. Recomendação de Paulo a Timóteo, recomendação de 1 João capítulo 1. Isso comunicai aos outros, e o Deus da paz será convosco. É assim. Olha, houve um tempo na minha vida que eu joguei basquete. Até o dia que eu engoli a bola. Agora a turma me joga. Mas eu fui ser pastor em Araraquara, que é uma cidade maravilhosa. 200 mil habitantes tinha naquela época, São Paulo. 16 igrejas evangélicas, 163 centros espíritas kardecistas. E uma boa parte dos líderes das igrejas, dos centros espíritas, tinham sido membros de igrejas evangélicas, batista e presbiteriana. Para vergonha nossa. É porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente é cretino. Tem que nascer de novo. Não nascer de novo, procura outras alternativas. E tinham até escola dominical no centro espírita, para isso você tira. Eles aprenderam a estrutura, faltava a essência. Mas 163 centros espíritas. E eu fui para lá e falei, meu Deus, não está certo. O Evangelho é o poder de Deus. E está tendo uma ressonância muito pequena aqui. E eu aceitei o convite para ser pastor da igreja lá. E aí eu tinha um Fusquinha. É inacreditável que um dia eu pule dentro do Fusquinha. E eu gostava muito de basquete. Eu vi o melhor clube da cidade, era o Araraquarense. Clube, sabe? Top de linha. E eu ouvi falar que o top de linha da cidade, academicamente falando e economicamente falando, jogava basquete lá no time de veteranos. Não tive dúvida. Vendi meu Fusquinha para comprar o título do clube lá e jogar basquete com eles. Entrei no time de basquete por 2 anos. Joguei basquete com o Zé Cutrale, dono da Cutrale. Quem lembra, sabe, do suco do mundo, 20% do suco do mundo, ele morreu agora. Mas ele vinha de helicóptero com segurança, parava no campo de futebol. Com o Alejandro, que era o chefe da geral para a América Latina da FMC, um Gatti, só top de linha. Eu vou lá, por 2 anos joguei basquete com eles, nunca falei de Bíblia para ele, por 2 anos. Tentei apenas ser a Bíblia revista e vivida. 2 anos depois veio coragem. Quando alguém estava enfermo, coisa assim, eu ia lá, dava um abraço, chorava com ele, morreu alguém, eu ia no enterro. Aqueles atos de compaixão, tá certo? Colegas do time de basquete. 2 anos depois que tinha começado aquilo, eu criei coragem e os convidei para estudar a Bíblia. Éramos 10. Inacreditável. 7 aceitaram. Marcamos o primeiro encontro na casa da leiloeira oficial do estado de São Paulo, lá no Fonte Luminosa, um bairro chiquérrimo da cidade. E entusiasmado, eu cheguei em casa, diarreia de novo. Porque era um pastor jovem. Há muito tempo isso. E na minha mente veio, o que é que eu vou falar para estes homens? Eles são a elite da cidade, econômica e acadêmica da cidade. O que é que eu vou falar para eles? Aí eu pensei, eu vou falar sobre finanças à luz da Bíblia. Eu ia tomar um couro, eles vinham uma vez só, nunca mais voltavam. Porque de finanças eles entendem. Aí eu pensei, eu vou falar sobre relação empregado e empregador. Nem viriam se eles soubessem que era aquilo. Que os RH, como é que chama? O RH, não é isso? Das empresas deles, não faltava rolo de empregado lá.
Falei, sabe de uma coisa? O que eu vou falar, meu Deus? Aí minha esposa estava preparando uma liçãozinha para as crianças do 3º ano primário da escola dominical, no mimeógrafo. Recum. Joga alto. Quando eu olhei, o assunto era esse aí. Leia João 14:6 e escreva nos espaços em branco. Eu sou o caminho, e a vida. Ninguém vem ao Pai não comigo. É isso que eu vou estudar. Passei no mimeógrafo. Era o que tinha de tecnologia. Saiu um parágrafo escuro, um parágrafo mais claro, mas saía. Dei um Novo Testamento de Gideões para cada um deles. Chegaram lá para a reunião e eu lá com aquele papelzinho. Leia João 14:6 e escreva nos espaços em branco. Era um estudo do Evangelho de João sobre Jesus. Dei meia hora só ensinando como é que abria a Bíblia. Entreguei para eles lá. Olha, o que é que vai fazer? Só leia. E a palavra que estiver faltando, ponha. Dê um lápis. Depois a gente conversa. Eles não conseguiram. Os caras PhD, líder de milhares de empregados, não conseguiram. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Levou uns 6 ou 7 meses para eu batizar os primeiros deles. Batizei vários. Mas isso tudo é para dizer para vocês que você tem o maior tesouro. Não inventa. Inventar você vai cair do cavalo. Fala de Cristo. Deus disse para Moisés: Moisés, o que é que você vai dizer? Que pergunta? Diz que eu sou o que sou. Fala de mim, Moisés. Isso é mais do que suficiente. Olha, irmãos, eu estava numa igreja do amigo da rede, desse Global Kingdom que a gente coordena, ao redor do mundo, lá em Melbourne, na Austrália, o ano passado, e havia um casal de iranianos. Bom, a igreja tem membros de 116 países. A igreja fala 68 línguas, é um verdadeiro balai de gato. Chama-se City Impact Church, em Melbourne, na Austrália. Cidade maravilhosa. E tem vários cultos, milhares de pessoas. No intervalo eles têm uma recepção de visitantes. E o pastor McConnell me levou para ver como é que era a dinâmica. Quando eu entro lá, eu encontro um casal de iraniano. E esse casal de iranianos, ela é novo convertido. Você sabe, quando a Ayatollah Khomeini tomou conta do Irã, havia 5 mil cristãos, hoje é 1 milhão. Ninguém detém a obra santa. Impressionante, o Kurdistão, Irã, só pastores presos que a gente conhece, 24. Porque é uma coisa tremenda o que está acontecendo lá. E muitos fogem do país, porque a situação econômica é muito complicada, muito muçulmanos. E a Austrália é um lugar de preferência de muitos deles. E muitos vêm para Melbourne, que é o centro de entrada dos refugiados. E esse casal se converteu. Ela falava pelos 4 cotovelos. Era impossível ela ter 2 cotovelos, de tanto que ela falava. É uma coisa tremenda. Não conhecia nada de Bíblia, porque ela tinha menos de 1 ano de crente, o marido também, ex-muçulmana. Mas ela tinha o fogo do primeiro amor. Ela tinha Cristo no coração. E naquela manhã havia mais 7 iranianos lá, todos homens. Quando o pastor me apresentou, falou que eu era do Brasil, eles me chamaram, eu chego lá e falaram, eu falava, o que foi? Ele falou, Ronaldinho. Ela só que sabia dizer, Ronaldinho, porque o iraniano ama futebol. E eu dizia para ele, rapaz, agora tem Neymar, tem Ronaldinho, tá bom, vai Ronaldinho. E aí todos eles tinham de 3 meses a 2 semanas no país. E todos eles tinham se convertido a Cristo, através de uma escolinha de futebol que aquele casal criou. Quando eles chegavam, ele veio para essa escolinha de futebol. Falou, esse casal, eles falaram para mim, esse casal estava esperando a chegada do barco de imigrante. E tudo que eles jogam fora os passaportes quando chegam lá para poder pegar refúgio. Estavam esperando a chegada do barco no porto. Quando a gente saiu, eles nos adotaram. Levaram para a escolinha de futebol, etc, etc. Que coisa tremenda. E eles falaram de Issa, que é o nome de Jesus no Islã. Issa. Aí o culto começou. Aí eu fui para o culto, sentei no primeiro fila de banco. Do outro lado, na primeira fila de banco, olho para a esquerda, estavam lá os 7 iranianos que até 3 meses antes, até 2 semanas antes daquele dia, eram muçulmanos, agora conheceram Jesus, e o casal.
E eles tudo olhando para ele. Eu fiquei observando. O culto para mim foi olhar para eles. Eu vi quando o casal levantava a mão, ele levantava a mão. Baixava a mão, baixava a mão. Aquela coisa, primeira vez que você vem na igreja, não sabe o que vai fazer. Então levanta a mão, baixava a mão, exaltando a Jesus Cristo, a quem eles detestavam no começo. Tudo porque uma mulher disse assim: eu não conheço muito, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus, anda. Amém. Então nunca mais diga que você não tem mensagem, a não ser que você não conhece Jesus. Se você é crente, você tem tudo o que você precisa. Não fique enrolando com o que você não conhece. O que vistes, ouvistes e vistes em mim, isso anunciai a outros. E o Deus da paz será convosco. Amém? Amém. Então qual foi a primeira desculpa? Não tenho. A segunda? Não tenho mensagem. E a terceira? Para terminarmos aqui rapidinho. Capítulo 4, versos 1 a 3. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Se a primeira desculpa de Moisés foi não tenho habilidade, se a segunda foi não tenho mensagem, a terceira é não tenho autoridade. Eu vou aparecer lá, o que é que eles vão dizer? Que é esse? Você é aquele que matou o egípcio. Você não tem autoridade nenhuma para falar nada aqui. Eu sei que você era, Moisés. Você é um trambiqueiro que fugiu do Egito aqui, 40 anos, vai morar na casa da sogra. Quem você pensa que é? E aí Deus responde para ele: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um bordão, uma vara. Joga no chão. A vara virou uma serpente. Moisés, ele queria fugir, não conseguia. Pega no rabo da serpente. Pegou no rabo da serpente, a serpente virou um bordão de novo. Põe a mão no peito. Pôs a mão no peito, a mão ficou com câncer. Tira a mão do peito, a mão foi curada. Deus estava dizendo a Moisés que por melhor que a gente seja, por melhor que a gente seja aquilo que a gente faz, a autoridade não está em nós. Toda autoridade vem dos céus, diz a Bíblia. Vem dos céus, é Deus que dá. Porque quem somos nós para conquistar a lealdade de alguém? Só Deus pode fazer isso. O nascer de novo, a lealdade absoluta do coração, só o Espírito Santo pode fazer. Moisés precisava aprender isto. Que a nossa autoridade vem do céu, não vem de nada. Teve uns caras na Bíblia, filhos de Seva, em Atos 19, que viram lá Paulo curando em nome de Jesus, e o povo curando, e disseram: opa, aqui a coisa é boa, a fórmula é maravilhosa. Eles pensavam que a autoridade era mágica, e era transferível. Então eles chegam lá para o demônio e falam assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Atos 19. O demônio responde para os filhos de Seva: conheço Jesus, sei quem é Paulo. E você, desgraçado, quem é? Dá um couro neles, você lê o texto lá, eles saem, quase morrem de tanto apanhar do demônio. Porque eles achavam que a autoridade estava numa fórmula. A autoridade vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Ele é quem nos dá. Uma vez, eu sempre fui meio confuso na leitura de um texto. Ninguém dormiu ainda, não? Não. 1 Pedro 3,19. Diz que quando Jesus morreu foi para o inferno. E eu disse: o que é que Jesus foi fazer no inferno, meu Deus do céu? Aquele lugar quente. Ele tinha que estar no céu, mas está escrito lá. O credo apostólico diz que foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aonde? Ao inferno. O que é que Jesus foi fazer no inferno? Era a minha grande pergunta. Até o dia que eu descobri uma explicação que me satisfez. Quer saber qual é ou não? Porque o texto lá, eu fui dar uma olhadinha no grego, o texto lá diz que ele foi ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, que está escrito lá. Então, a palavra pregar, que aparece ali, é a palavra querigma no grego. O grego, como qualquer outra língua, como o português, por exemplo, tem várias palavras para comunicação. A gente pode falar em português, comunicar, falar, anunciar, está dizendo a mesma coisa. No grego também. Mas existe essa palavra querigma, que só é usada para a proclamação do Evangelho. E ela tem uma história secular muito bonita. Roma mandava suas tropas conquistar o mundo. E quando um rei, um general conquistava uma província, uma batalha em nome de Roma,
O maratonista, porque esse maratonista dos Jogos Olímpicos começou lá, nessa época. Corria seus 42 quilômetros no dia e passava a mensagem para o próximo maratonista, para a notícia chegar rápido a Roma, de que Roma havia vencido. Então Roma podia se preparar para a chegada do vitorioso, que estava vindo com as tropas e os escravos. No dia que o general chegava em Roma, estava tudo pronto. E ele entrava pela Via Ápia, e ele caminhava em direção ao Coliseu. Quem sabe se já existisse o Arco de Tito, ao lado do Coliseu, passava embaixo e subia a uma das 7 colinas, onde tem hoje as ruínas dos templos dos deuses romanos. E lá em cima da colina ficava o chamado Fórum Romano. Quando o general passava debaixo do arco, a Roma tinha o quê? 400, 500 mil habitantes na cidade murada. Naquela época, as trombetas tocavam dezenas de trombetas, de tal maneira que todo mundo dentro das muralhas ouvia as trombetas. E aquelas trombetas só eram tocadas para anunciar para a cidade que Roma havia vencido. Sabe qual era o nome desse anúncio? Querigma. Só era usado para proclamar vitórias. Não é maravilhoso que o texto, a palavra que o Espírito Santo escolheu para a pregação do Evangelho não conhece derrota? Amém. Só conhece vitória? É uma palavra só para vitória? Amém. Então a ideia é a seguinte: o diabo nunca esteve 100% seguro de que Jesus era o Messias. Tanto é que quando ele tentou Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus. Há uma condicional ali. Ele suspeitava, conhece o texto, né? Mateus 4. Se tu és o Filho de Deus. Então a jogada do diabo foi levar Jesus à cruz, matou. Na mente insana do demônio, a morte de Cristo tenha sido a vitória infernal, tá certo? Qual é a próxima cena? O inferno entrou em festa. Era um bacanal, rolava a balada a noite inteira. Rodava de tudo lá, era cocaína, era heroína, era escambau, era coisa tremenda. Todo mundo estava festejando, vencemos, o Messias, o pretenso Messias morreu. Ele foi derrotado, estamos livres, o mundo é nosso. Quando o diabo, o inferno estava em festas, meia-noite, quem sabe, celebrando sua grande vitória, eis que Jesus aparece no meio deles. Aleluia. E Jesus vai e diz: eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou triunfante. É o querigma. Aquilo que vocês imaginaram que era a sua vitória, na verdade foi sua derrota. Eu na cruz esmaguei a cabeça da serpente. Foi para isso que eu vim. E a porta que eu abri ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o capitão, Ele é o vitorioso, Ele é aquele que nós seguimos. E na tarefa de levar o Evangelho adiante, essa é a nossa autoridade. A nossa autoridade vem do Senhor, que fez os céus e a terra e que proclamou libertação aos cativos, diz esse nome. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, terminando. Então, qual foi a primeira desculpa? Não tem? Segunda? Terceira? Agora vem a quarta. Eu tenho problema físico. Eu limitações físicas. Que olha o que é que diz o 10 a 12 para terminar. Só o 10. Então disse Moisés: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem agora que falaste ao seu servo. Sou pesado de boca e de língua. Quarta desculpa de Moisés para não ir, que na verdade o que ele queria era não ir. Não queria. Ele confessa depois: manda outro, não a mim. Aquele que o senhor quer, não a mim. Ele era um preguiçoso. Gostava era da casa da sogra. Mas ele vem e diz para Deus: Deus, está vendo? Eu sou um gagão. Cuidado com a pronúncia. Eu sou um gagão. Eu sou um gagão, Deus. Pesado de língua. Não é assim conosco? A gente começa a ver o desafio, chamado, e a gente arruma nossas desculpas. Somente nessa área. É a coluna que está travada. É a perna que está cheia de varizes. É a dor de cabeça. É o rim. É a barriga que está grande demais. É a vista que está fraca. É a memória que está curta. Nós arrumamos desculpa para tudo. Em 86 eu estava num congresso Billy Graham em Amsterdã. Tinha 10 mil pessoas. E quando você está no congresso
de líderes, com 10 mil pessoas, você não quer nem saber o que estão falando na plataforma, você só quer bater papo. É uma zoeira de bateção de papo, todo mundo querendo dar abraço, encontrando amigos, fazendo outros. De repente uma voz angelical começou a cantar lá na plataforma. Não demorou um minuto, não se escutava um barulho. Uma mosca podia voar e a gente escutava o barulho da mosca voando. Era uma mulher tetraplégica. A única coisa que ela fazia era mexer a mão assim. O braço assim, ela cantou uma música lindíssima. Foi tão tocante que silenciou 10 mil homens e mulheres lá. Quando ela acabou de cantar, Billy Graham começou a pregar, e aí tinha lá uma tela de papel e uma porção de copinhos com tinta e pincéis. Ela, com a boca, ela pintou a pregação do Billy Graham. Ela foi desenhando o que o Billy Graham estava pregando, trocava de pincel. Se você perguntar o que é que Billy Graham pegou, eu tenho a mínima ideia, mas eu lembro. O nome dela é Johnny. Escreveu livros e tudo. E ela criou aquela associação dos amigos de Johnny, já distribuiu mais de 30 mil cadeiras de roda para quem não tem esperança e condições. E ela deve ter ditado para alguém que escreveu um devocional, porque ela escreveu um devocional ditando para alguém. E eu estava lendo esse devocional, e no devocional dizia assim, que ela vai nas igrejas, sempre tem aqueles crentes cheios de fé. Chega para ela e diz, vou orar para que você seja curada. E ela agradece muito a boa vontade, a fé dos irmãos, o amor. E aí ela vai para casa. E quando ela chega em casa, ela quando deita na cama, põe ela na cama, ela ora, Deus, não responda aquela oração. Por favor, não responda, porque eu tenho medo. Será que se eu tivesse boazinha, andando bem, eu estaria tão dependente do Senhor? Estaria sendo usado tanto pelo Senhor? Eu estaria tanto em comunhão contigo? Deus, não responda aquela oração. Sabe, irmãos, o nosso maior trunfo para o ministério são os nossos fracassos e dificuldades. Se você transmitir para os outros uma impressão de que é tudo mar de roda, ninguém acredita. Porque não existe isso nem para você, nem para os outros, nem para mim. A vida é luta para todos nós. Olha, eu tive paralisia infantil. Eu tenho um pé 40 e um 43. E isso me dava muito complexo. Por que você gasta 2 horas na frente do espelho? Não é porque tem áreas na sua vida, na sua aparência que você não gosta? Você acha que ninguém... Aí você fica todo satisfeito ou satisfeita. Mas achando que ninguém está notando. Estão notando, é porque o povo é bom. Mas a gente é complexado. E eu era. Isso era um peso. Você já pensou não poder usar sapato de sola? Porque andava patatá, 40, 43, não vai, patatá. Andava na praia, dava a impressão que eu estava sempre acompanhado, porque a marca ficava no chão. Ação terrível. Até um dia que eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 1, versículos 2 e 3. E quem vai preparar o vídeo para terminar, já me preparei. 2 Coríntios 2, 1 e 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 2 e 3. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que a gente possa consolar os outros com as aflições que recebemos do Senhor. Nós reclamamos de tudo. A gente reclama se o dia está quente, se o dia está frio, se a gente é alto, se a gente é baixo, se a gente é gordo, se a gente é magro. Reclama da família da gente, da família do outro. Reclama dos amigos da gente, dos amigos do outro, dos empregos da gente, se tem emprego, se não tem, dos empregos dos outros. Já tem gente reclamando que eu estou falando demais. A gente reclama o tempo todo de tudo. Nós somos reclamões por natureza. E a gente perde o nosso maior trunfo. O nosso maior trunfo é o consolo de Deus no meio das nossas lutas. Deus me consolou. Deus me permitiu, de uma maneira saudável, conviver com a área em mim que eu não gosto. Você pensa que eu gosto de ter uns pé 40 ou 43? Mas aí, depois que ele me consolou, a dona da Meia Lúpula, Araraquara, tornou membro da igreja, Maria Augusta Lúpula. E o marido dela, o Elvio Lúpula, me chamou, o casal me chamou para um jantar. Lá vou eu, na casa de uma das famílias mais ricas do Brasil.
Estou lá, primeira vez que eu vi aquele homem na minha vida. Ele me pergunta, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Aí eu fiquei chocado. Eu falei, que negócio é esse? A primeira vez que eu vim aqui, o senhor me faz uma pergunta íntima dessa. Aí ela começou a dar risada. Aí eu falei, mas agora a senhora também dando risada de mim? Eu estava totalmente desorientado. Mas já que perguntou, tem. Eu tenho um pé 40 e o outro 43. Gostaria de não ter. Mas Deus já me abençoou, me consolou. Aí ele começou a dar risada, eu falei, pronto. Aí ela falou, não se preocupe não, é assim mesmo. Eu falei, mas por que ele está rindo de mim? Não é de você. É porque ele é cheio de complexo, porque ele também tem um pé 40 e um 43. Qual é o seu pé 40? Eu falei, o direito. Ele falou, ele é o esquerdo. Então nós combinamos comprar sapato juntos. Eu vim aos Estados Unidos, comprei 2 pares de tênis Nike, um 40 e um 43. Eu fiquei com direito. Deu tudo certo. E ele comprou um sapato italiano. Aí não deu, a concorrência era demais, não teve condições. Eu só usei uma vez, que fica aquela impressão que tem alguma coisa errada, né? Então vai continuar até hoje, eu só uso, não posso usar sapato que não tenha. É diferente, né? Aquele sapato de sola é pato patatá. Então eu uso esse sapato assim, que fica bem apertadinho, porque senão vira sapato de palhaço o pé de mim. Mas tudo isso é para dizer que se eu não tivesse aprendido em Cristo a conviver com as minhas insatisfações, eu não poderia ter abençoado aquela pessoa. Amigo, irmão, irmã, o seu maior trunfo para você ser uma bênção nas mãos de Deus são os seus fracassos. Fracasso, deixa Deus trabalhar nele. Que Ele consola. A palavra do Espírito, o nome do Espírito Santo em grego é Paráclito. E foi traduzido para o português como Consolador. É alguém que caminha ao lado da gente, ombro a ombro. Ele é o Consolador. Deixa o Espírito Santo ministrar. Para de reclamar. E usa a ministração para ser bênção para outros. Com o consolo que recebemos, a gente comunica com os outros. Então não use mais essas desculpas. Hoje é o dia de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero terminar mostrando um vídeo rapidinho de uma música que você conhece, uma pessoa. Depois a gente vai fazer uma oração e termina, tá bom? Faça o vídeo aí, por favor. Da maneira que Deus interpreta as coisas. Amém, meu irmão? Da maneira que Deus interpreta as coisas. Amém, meu irmão? Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor.
Tudo bem, Jonathan? Como é que você tá, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone pra você? Isso. Tá no quilo aí. Costa, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo voltou pra minha gravidade. Mesmo assim, que louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Grande Deus, Existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, que louvarei. Você pode cantar comigo? Só de voz. eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Eu sempre louvarei. Irmãos, me ouçam, por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Porque a senhora não me jogou fora. A senhora... E por isso, hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu não tinha. Existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei.
Deus usa, você viu a mãe aí, que coisa linda? Deus usa o Jonas para a glória dele. Deus usa as suas limitações para a glória dele, que são depositadas no altar dele. Eu quero terminar esta manhã, agora já começo da tarde, fazendo um apelo a você. Por que é que você não hoje diz a Jesus: Senhor, o Senhor sabe tudo que passa no meu coração, sabe todas as coisas, mas o Senhor também sabe que eu te amo. E hoje vai ser um marco na minha vida. Eu quero um novo nível de utilidade na tua obra. Me usa. Eu quero ser um Jonas da vida, cheio de limitações, mas uma bênção em tuas mãos. Você gostaria de vir aqui à frente para a gente orar? Vamos terminar com uma oração. E passo com o pastor. Pode vir agora se desejar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. Senhor, hoje, aqui e agora, eu tenho estado tão acomodado, Senhor. Não é possível. Algo tem que acontecer. E eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Pastor, venha orar com o seu povo aqui. É aqui e agora, hoje. Seu ato aqui na frente é apenas você dizendo a Jesus: conta comigo, me usa. Nas minhas limitações, não arrumarei desculpa daqui para frente. Pode ir mais para frente para os outros poderem ver. E os demais, por gentileza, se põe em pé. Vamos orar para a gente concluir aqui. Amado Pai, querido Senhor, glória ao teu nome, porque a tua palavra é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, ela vai nos pontos mais tenebrosos, mais nebulosos da nossa alma, e ali ela faz o projeto e o trabalho da limpeza, da purificação. Ela anima o coração desanimado, ela motiva aqueles que estão perdendo os seus ideais. A tua palavra é maravilhosa, e a tua palavra e o teu Espírito são uma combustão fenomenal, que quando explode dentro da gente nos leva a uma reação, a reação abençoada de nos pormos em tuas mãos, Senhor. Agora aqui estão os irmãos e as irmãs em tua presença, estamos nós em tua presença. Oh Deus, queremos ser um Jonatas na vida, com as limitações. Às vezes nenhum de nós aqui tem as limitações tão sérias quanto ele tem, mas há impedimentos na nossa vida, nós criamos os mais variados. Tira todos em nome de Jesus e usa a experiência do conforto, do consolo do Espírito Santo, da libertação do Senhor na nossa vida, para que a gente possa comunicar para os outros as virtudes daquele que nos amou. Oh Jesus, há tantas possibilidades aqui nesta cidade para ministério cada vez mais crescente. Há tantos milhares e milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas que estão dentro do alcance comunitário de todos nós. Há dezenas de pessoas no alcance individual de cada um de nós. Ajuda-nos a não darmos desculpa mais, Senhor. Que o Senhor nos use, porque não há maior prazer do que ser usado pelo Senhor dos céus e da terra, e não há maior glória do que levar pessoas ao discipulado em Jesus. Oh, glória ao teu nome, glória ao teu nome, aleluia, aleluia. Te exaltamos, Senhor, te damos todas as glórias e pedimos para cada um dos meus irmãos e irmãs, para cada um de nós, uma semana transformada, uma semana entusiasmante, cheia da tua presença, cheia da unção do teu óleo maravilhoso. Oh, enche o deserto seco da nossa vida com a presença do teu óleo abençoado. Louvado seja o teu nome, aleluia. Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o coro, só o coro. Eu te louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, Senhor. Eu te louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei.
Louvado seja o nome do Senhor. Assim onde você está, não vai embora ainda não, fica aqui. Lembre-se que a sua maior dificuldade pode ser a maior ferramenta que Deus quer usar para a honra e glória dele. Deixe o Senhor Jesus e o Espírito Santo curar e tratar com as suas limitações. Você, nas mãos de Deus, é uma arma poderosa para a glória de Deus. Creia no poder de Deus. Creia na graça do Senhor Jesus Cristo. Creia que a tua autoridade vem da palavra que você ministra, não vem do seu conhecimento. Creia que não há limites do que Deus possa fazer na sua vida e através da sua vida. Quando você sair por essa porta, o inimigo vai tentar roubar essa mensagem do seu coração. Ele vai tentar roubar essa que foi plantada. Guarda esta semente com toda a tua força. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, porque ele já foi derrotado. E a mensagem que você tem, lembra, é a mensagem de vitória. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, que o Senhor possa fazer multiplicar a tua graça sobre a vida desses teus filhos aqui nesta manhã. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela mensagem que recebemos vinda de ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela ministração. Obrigado, ó Deus, pelo encorajamento e o desafio que o Senhor colocou em nossos corações hoje. Eu oro, Senhor, para que o teu povo saiba guardar a semente que foi plantada hoje. Repreendemos, Senhor, a astúcia do inimigo que se levanta para roubar, ó Deus, a semente plantada. Ó Deus, e os corações que receberam esta mensagem venham brotar frutos para a glória do teu nome, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que a partir de hoje possamos olhar para elas com olhos diferentes, com olhos de um grande potencial para o Senhor. Deus, tua palavra diz que quando somos fracos, é aí que somos fortes, porque o Senhor, a sua força, se manifesta nas nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda a crer na tua palavra e a fazer escolhas, Senhor, que glorificam o teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém.